Quero dar graças a Deus pela vida do pastor Saulo, da pastora Clara. Agradecer a vocês. Amém? E eu quero glorificar o nome do Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. Ele é bom e realmente a sua benignidade, ela dura para sempre. Amém? Só dar alguns avisos aqui que me lembraram. Dia 17/9, a próxima quarta, Tiago Brunet vem aqui ministrar na nossa igreja. Amém? Traga alguma pessoa, traga alguém com você. Vai ser bênção em nome de Jesus. E dia 18/10 é o aniversário do nosso pastor. Amém? E em breve a gente vai estar levando mais informações para toda a igreja. Tá certo? Valeu. Oi. E vamos à palavra? Jesus é bom. Eu quero abrir aqui em 2 Samuel 6. 2 Samuel, capítulo 6, versos 1 e 2. Abre aí, por favor. Eu vou ler aqui, mas a igreja acompanha no telão. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome, diga, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Glória a Deus. Quando nós olhamos essa palavra aqui, nós vemos uma intenção genuína do coração. E essa intenção era: eu vou levar a presença de Deus para onde eu estou, porque aonde eu estou não interessa. O que importa é o que está comigo aonde eu estou. Um ambiente a qual eu estou inserido não tem tanta relevância quando aquilo que é maior do que um ambiente está lá. E o que Davi precisava dentro de Israel? A presença de Deus. E onde a presença habitava? Ela habitava na arca. A presença ainda não habitava dentro dos corações, porque o Espírito Santo ainda não habitava. Jesus ainda não tinha morrido, o sacrifício completo ainda não tinha sido exercido. E a presença, ela vinha pela arca da aliança. E Davi, o desejo dele era: eu não quero a presença de Deus longe de mim, ela tem que estar perto. Porque foi ela que me fez ser rei. Foi ela que me guardou do leão, do urso. E eu quero a presença de Deus. E quem vê, olha, é um desejo genuíno de Davi. Davi tem um desejo no seu coração, e esse desejo é: eu quero a presença de Deus. E quem tem esse desejo aqui? Eu tenho. Todos nós temos. Mas e a maneira? A maneira como a presença é trazida, ou levada, ou inserida em um ambiente. Qual é a maneira? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Só que antes de entender o porquê Davi estava trazendo a arca, vamos saber o porquê que ele estava trazendo. Sendo que já era para ela estar lá. Já era para a presença de Deus estar naquele lugar. 1 Samuel 7:1. Vamos saber o porquê disso. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Vemos que após a derrota de Israel diante dos filisteus, a arca é perdida. Então, duas coisas acontecem. Primeira, a palavra que Deus dá a Samuel, ela se cumpre. Que palavra é essa? Eu vou fazer algo em Israel. Que o quê? Que quem ouvir, que quem vê ou ouvir vai ficar com os ouvidos retinindo. E esse algo que eu vou fazer é terrível. O que acontece? Os filhos de Eli morrem, Ofni e Finéias. E quando os filhos de Eli morrem, pela desobediência de Eli e pelo pecado dos filhos, Eli também morre com a notícia. Então a primeira coisa, a palavra de Deus, ela se cumpre. E a segunda coisa, o caos é instaurado no meio de Israel. Porque onde não há presença, há caos. Onde não há Deus, não existe razão de viver, de se existir, de se esperar por algo. Onde a presença não habita, há apenas caos. Lógica humana e sobrevivência. Mas onde há a presença de Deus, há gozo, a alegria, a paz.
Só que a presença de Deus, ela se vai. Ele é tanto que uma das noras de Eli, mulher de Finéias, ela vai dar à luz e o nome do filho é qual? Icabode. Foi-se a glória. Ela tem um filho, ela morre no parto e o filho nasce com o nome de uma tragédia. E é nesse cenário que a presença de Deus ela sai. É nesse cenário que a presença de Deus ela vai embora. E ainda no reinado de Saul a arca não é trazida, então passam-se 20 anos. A presença de Deus está lá. E Davi diz assim no seu coração: eu tenho que trazer a presença de Deus para cá. Eu tenho que levar aquilo que é importante não só para mim, mas que eu sei que é importante para o povo. Eu sei que é importante porque o Deus dessa presença me colocou aqui. E eu sou grato a esse Deus. E eu quero retribuir a esse Deus por tudo que Ele me tem feito. Mas a maneira não agrada a Deus. Quantas vezes nós queremos fazer algo por Deus e aquilo aparentemente é tão bom, mas a maneira como é feita não agrada a Deus. E o que acontece? 2 Samuel 6, quando chegaram à eira de Nacon, Uza estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali, por esta irreverência. E Uza morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uza, e chamou aquele lugar de Perez Uza, até o dia de hoje, naquele dia. Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Então a vontade de Davi era boa, em trazer a presença de volta. Porque sem presença, pode até ser profecia, mas vão ser dos desígnios do coração. Pode até ter louvor, mas é uma simples música. Pode até ter palavra, mas ela só vai encher o teu ego. Sem presença, os pilares da igreja, elas se desmoronam. Não existe estrutura em uma igreja sem presença. Existe apenas algo esquematizado. O que é que nós precisamos? O que é que a igreja precisa? De presença. A presença traz algo que o mundo normal não traz. E a maneira como eu levo essa presença, ela tem que agradar a Deus. E não foi o que aconteceu aqui. Só que Davi, ele está levando a presença de Deus aonde? Numa carroça de bois. E essa foi a maneira que Deus designou para levar? Não. Deus designou uma maneira para levar. E qual era? Nos ombros. Porque a presença de Deus, ela é levada nos ombros. Em reverência, com choro, com jejum, com pagar o preço. A presença de Deus é levada a sério. Só que havia muito tempo que a presença não estava lá naquele lugar. E aqui nós vemos que não importa para Deus se é uma vontade boa. Vontade boa não leva ninguém para o céu. Mas o que salva alguém é o nome de Jesus Cristo. Ter uma vontade boa no seu coração não leva você para o céu. Não te isenta dos teus pecados. Mas o nome de Jesus te purifica. Então você tem que entender que Deus não trabalha apenas com um coração. Ah, Deus, mas os fins justificam os meios. Não. Deus quer que você leve de maneira séria a presença dEle. 1 Samuel 6:10. Você sabe por que Davi estava levando a presença em uma carroça de bois? 1 Samuel 6:10. Os homens fizeram isso. Pegaram 2 vacas com crias e as amarraram ao carro. E encerraram seus bezerros em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro junto com um cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores.
As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas, até a fronteira com Bet-Semes. Então foi natural. A presença foi levada assim pelos filisteus, então eu posso levar. Faz 20 anos que a presença não se move, e da última vez que ela se moveu, os filisteus não tiveram problema com isso. Se fulano fez assim, eu faço também. O que é que tem? Se fulano fez isso, eu vou fazer também. Mas o que é que tua mãe te dizia? Você não é todo mundo. E quem carrega a presença de Deus não é todo mundo. Quem carrega o nome do Senhor não age como todo mundo. Quem tem o ofício de levar o nome de Deus, ele age como Deus o designa. Vai o designar. Deus falou algo para o povo de Israel. E o que ele falou? A presença tem que ser levada aqui. E não tem que ter um facilitador. É você que leva o meu nome e não é algo artificial. Deus está dizendo algo, Davi, você tem que entender que essa presença passa por você para depois passar pelo povo. Você tem que entender que antes da sua família ser alcançada, a presença passa por você para depois passar pela sua família. Você tem que entender algo, que antes de abalar uma nação, Deus abala você. A presença passa por você, você é o canal. Você é o cano de água velha que passa água limpa. Você é essa pessoa. E a presença tem que estar em você. Amém? Então, é natural. É natural pensar, a presença foi levada pelos bois, pelos filisteus. Mas pagão é pagão. Você é crente. Você não é mundano. Você não sai daqui e vai para o boteco beber cachaça. Você no final do mês você bebe ceia. Você é crente. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. E Deus exige de você uma conduta. Porque a presença que transforma, ela tem que transformar você também. Então Davi, ele pensa, não, se os filisteus tiveram êxito, eu também vou ter. Eu vou dar um jeitinho para carregar a presença. Ela não necessita tanto de esforço. O caminho é longo. Por que se esforçar tanto para levar isso? Por que se esforçar tanto para fazer isso para Deus? Por que isso? Porque você está carregando o nome que criou todo o universo. Esse Deus te achou, fez tudo na tua vida. Em um mero esforço, às vezes, você não consegue fazer. Pelo nome do Senhor, às vezes nós não conseguimos nem ficar acordados mais um pouco. Louvar mais um pouquinho. Ler mais alguns capítulos da Bíblia. E ainda queremos que o marido seja transformado. O filho saia das drogas. O diagnóstico mude. A vida seja mudada. Como é que você quer carregar algo que você terceiriza? Não terceirize a presença de Deus. A presença de Deus terceirizada causa morte. Seja ela espiritual ou física, mas ela causa. E nós vemos isso aqui. A palavra de Deus vai dizer que havia um modo a ser carregada a presença. Êxodo 25, 12. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados de lá. Deus estabeleceu uma maneira, e a maneira é ela, não importa se você tem que chamar muita gente, mas carregue a presença dentro de você.
Não importa, Moisés, se a tua mão está cansada e o povo está começando a perder porque a tua mão está perdendo a força. Chame alguém, mas carregue a presença com você. Não importa se o cotidiano ele vai te oprimir. Existem amigos que nós podemos chamar não só de amigos, mas de irmãos. Deus prepara essas pessoas para nós, mas nós temos que pedir também. Não adianta eu me fechar e dizer, Deus, não tem ninguém. Mas existem pessoas ainda que podem te ajudar. Carregar a presença de Deus não é sinônimo de estar sozinho a todo tempo. Porque Moisés, para ajudar aquele povo, ele foi e deu 70 pessoas para serem cheias do Espírito. E elas ajudarem ele. Nós temos pessoas para nos ajudar. A presença de Deus não precisa ser carregada só. Amém? Deus estabeleceu uma maneira. E Davi não supriu essa maneira. Naquele momento, naquele dia, naquela ocasião havia número. Havia multidão. Havia louvor. Não estava calado que nem está aqui, porque eu sei que vocês estão escutando a palavra. Mas havia festa. Visualmente era muito desejável. Era algo, meu Deus, era uma conferência daquela de 3 dias que chama todo mundo. Está lá o banner. O irmão falou, meu Deus, fulano vai, eu vou também. Davi, não, chama o povo, chama todo mundo. Era lindo. Tinha os melhores levitas. Tinha os melhores cantores. Naquela festa, para trazer a presença, tinha uma estrutura. Aqui a palavra vai dizer que era uma carroça nova. Olha isso. Eram bois, eu imagino que Nelore, ó. Aquele de 20 milhões que vendeu esses dias. Era só o melhor. Mas Deus não se contenta com estrutura, com multidão, com barulho. Deus se contenta com um coração que ouve a voz dele e executa aquilo que ele fala. Deus está se contentando não com aquilo que Davi preparou e disse, eu vou dar o melhor, eu vou fazer isso, eu vou colocar aqui, tal, não sei o quê. Vai ser a melhor festa, mas se não tiver a presença, não vale de nada. E o do que adianta eu levar algo que não agrada a Deus? Do que adianta eu carregar algo em mim que não carrega Deus dentro de mim? Às vezes, por carregar a presença, a gente vai ter que cantar assim, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Às vezes, para carregar a presença, a gente vai ter que chorar. Às vezes, para carregar a presença, a gente vai ter que ser incompreendido. Mas você não morre carregando a presença. E eu digo carregar a presença, mas da maneira correta. Eu digo carregar a presença, mas de uma maneira que, naquele grande dia, Deus não olhe para ti e fale assim, eu não te conheço. Eu digo carregar a presença ao ponto de Jesus olhar para mim, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Eu digo carregar a presença e escutar, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu digo carregar a presença e cuspirem na tua cara e falarem assim, você não presta. Mas Jesus falar para Paulo de madrugada, sendo preso pelos irmãos patriotas dele, fale e não te cales, porque eu estou contigo. Carregue a presença, mesmo que a única pessoa que venha lhe validar seja Deus. Carregue, mas não deixe de carregar a presença. Amém? Multidão sem reverência só tem barulho. Louvor sem temor só é uma música bonita. Ministério sem lágrimas, temor e busca constante já fracassou. Davi começa a sua busca espiritual muito lindo. Tem muita estrutura. Mas não adianta. Não tem presença. Deus quer que, ainda que você não tenha
muita coisa que você tem a presença. Sabe quando você não tinha nada? Quando você acabou de se converter, e eu creio que alguns passaram por isso, que Deus te tirou tudo, e você só tinha Jesus? Sabe que tem muitas pessoas assim na igreja. Acabou de se converter, Deus começou o processo, moeu, mas você está alegre. Como? Deus tirou tudo? Não, mas tem presença. O diabo tira tudo de nós, mas não tira a presença. O diabo pode fazer como Jó, tocar nos nossos filhos, tocar nos nossos bens, tocar no nosso corpo. Mas a gente com presença, a gente diz assim, eu sei em quem tenho crido. E por fim, olha, ele se levantará. Eu sei em quem tenho crido. Isso é presença. Mas para carregar a presença, são feitas escolhas. E essas escolhas não são feitas pelos anjos. Elas não são feitas por Deus. Elas são feitas por nós. Para carregar a Deus dentro de mim, eu faço escolhas todos os dias da minha vida. E nós temos que fazer essas escolhas. Porque você já sabe, já entendeu, que não existe outra coisa a não ser a presença que te sustenta, que te ampara, que te ajuda, que te completa. A presença de Deus faz isso. Então, mais uma vez, Davi está lá, fazendo aquilo que não deveria fazer. E sabe o que acontece com Davi? É algo que acontece com a gente também. Sabe o que aconteceu com Davi? Porque ele não levou a presença como deveria levar? 2 Samuel 6,8. Davi ficou irado. Porque o Senhor havia irrompido contra Uza. E chamou aquele lugar de Perez Uza até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei levar a arca do Senhor? E quando acontece isso com a gente? Quando Deus não responde quando a gente não quer. Quando Deus repreende a gente fica irado. Quando o diagnóstico não é favorável. Quando a porta se fecha. Quando aquilo que era para dar certo dá errado. E a gente fica o quê? Revoltado. Não vou para a igreja. Não, vou mais não. Fecha a cara. Deus, tu me odeia. Quem já falou isso? Em momentos de crise da sua vida. Deus me abandonou. Deus me deixou desamparado. Será que Deus me esqueceu? A gente fica achando que Deus, aquele que estendeu os céus como se fosse um pano, aquele que chama as estrelas e nenhuma delas falta, aquele que tirou do pó da terra e formou você, a gente acha que ele se esqueceu de nós, mas ele não se esqueceu. Porque Deus, muitas das vezes nos fere, para que o diabo não nos mate. Deus, muitas das vezes, nos para que o nosso caminho não leve ao precipício. Deus, muitas das vezes, tira sonhos que não são dele, porque para o homem há caminhos que são de bem, mas o seu final é de morte. E Davi, na sua ignorância, ele, não quero saber não. Como é que eu vou levar a presença? Matou Uza? Que presença é essa? Mas sim, saiba de uma coisa. Você desobedecendo a ela, ela vai lhe matar. E você obedecendo, ela também vai te matar. Só que essa morte que ela vai trazer, com você obedecendo ela, vai te dar uma vida nova. Eu prefiro que a presença me mate por dentro do que me mate por fora. Como assim, Pedro? Eu prefiro que ela mate aquilo que não presta dentro de mim, para que um dia eu não morra eternamente. Eu prefiro que essa presença, ela me destrua, me refaça de novo outra vez, para que um dia eu possa viver
ao lado dessa presença. Quebra minha vida, só de novo eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. É o que a presença faz contigo. Ela vai te quebrar, mas os cacos que são deixados no chão, Ele não vai se esquecer. Você é pó, mas esse pó ainda tem um dono. Você não é nada. Você é apenas, como a palavra diz, um vermezinho de Jacó. Mas esse verme é de Jesus. Você tem alguém que muitas das vezes vai te parar para não te perder. Mas Ele não vai te perder. Amém? Davi fica irado. Fica indignado. Mas eu acho interessante que Deus, mesmo nas nossas iras, indagações, mesmo nos nossos chilique, que a gente dá de vez em quando, bater o pé, emburrar a cara, Ele ainda mostra um caminho para nós. Deus ainda mostra um caminho. E que caminho é esse? É o caminho que você devia ter percorrido e não percorreu. Esse caminho é esse aqui, ó. Sabe o que Deus faz? Deus faz chegar no nosso ouvido assim, ó. O quê? 2 Samuel 6,11. Aí Deus faz chegar lá no ouvido de Davi. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom. Como é que é? O geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Aí chegou lá no ouvido de Davi. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi, e com alegria trouxe a arca de Deus, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Eu imagino Davi recebendo essa notícia e falando: meu Deus, então foi por isso. Ah, agora eu entendi. Sabe quando chega um momento na nossa vida que a gente fala: meu Deus, fulano nem tem tanto, mas ele está prosperando. Ciclano, não conseguia nem falar, agora está pregando. A menina parecia uma taquara rachada, agora está no ministério de louvor. Aí a gente pergunta: meu Deus, é a presença. Meu Deus, um menino de Maceió, agora está viajando os 4 cantos do Brasil. O que é isso? É a presença. Um homem que só fazia beber, se drogar, agora ele é um homem de Deus. O que é isso? É a presença. Aí Deus faz chegar no nosso ouvido assim: fulano está assim, ó. Ciclano está assim. E a gente fica: meu Deus, eu vou voltar ao caminho. Aí Davi fala assim: chama todo mundo aí. Porque eu sabia como é que levava a presença. Só que eu não fiz como deveria. Eu sabia o caminho, mas eu quis outro. Eu sabia, Deus, como é que era para fazer, mas por algum motivo eu errei, eu tropecei. Só que Deus, Ele não rejeita aquilo que Davi diz: um coração contrito e aquebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. E mesmo sendo ferido por Deus, ele volta para Deus. Porque a palavra vai dizer que é Ele quem dá a ferida, mas Ele quem cura ela. E pode estar doendo aí, porque Deus está te parando um pouco. Deus está mexendo com algumas coisas que estavam no seu controle. Mas Ele está te ferindo para não te perder. Deus faz isso com a gente. Aí Davi ouve e diz: eu vou buscar aquilo que eu nunca deveria ter perdido, a presença. E eu acho interessante que algumas vezes na nossa vida, lá na frente, eu não digo agora, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por processos hoje.
Eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo moídas por Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus está pegando o vaso e moldando da maneira como Ele quer. Só que lá na frente você vai poder cantar assim, ó. Para me preservar, Deus me escondeu algumas vezes. Para me manter de pé, Deus me fez ajoelhar. Teve dias que eu não entendi, desesperado fui questionar. Mas Deus, para me ver cantando, decidiu se calar. Até as percas fazem parte do processo. Deus está dizendo para você hoje, não questione as feridas que eu causo em você agora. Porque se eu não vou ferir você agora, o diabo te mata. Se eu não te ferir agora, o teu inimigo te destrói. Porque a soberba te persegue. A ira, ela fica esperando aqui, ó, uma confusão. Para tu sair, o teu estopim, ó. Sabe, isso é cuidado de Deus. Isso é amor. Amor não é aquele que te dá tudo, não. É aquele que cuida de você. Deus está cuidando de você nisso tudo. Deus está fazendo algo. Só que Ele não deseja de você. Sabe o que é que Ele não deseja de você? Não carregue a minha presença de qualquer maneira. Não carregue aquilo que eu te entreguei. Aquilo que eu dei o meu filho para morrer em teu lugar. De qualquer maneira. Deus está dizendo, Davi, tu sabe o caminho. Tu sabe que tem que orar, Davi. Tu sabe que tem que jejuar. Tu sabe que tem que se humilhar. Se humilha. Se quebranta. O que é que a palavra diz? Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus. E ao seu tempo Ele vos exaltará. Deus deseja de você hoje. Você que é presença. Você que é o tabernáculo de Deus na terra. Você que é anunciador de boas novas. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é o tabernáculo dele. Mas Deus quer que esse tabernáculo vá pelo caminho dele. Deus quer que esse tabernáculo caminhe nos passos dele. E eu digo a você, você não vai se decepcionar seguindo aquilo que Deus já te entregou. Mas você vai morrer fora deste caminho. E eu digo a você que a pior morte não é a física, é a espiritual. Porque você está morto, é um morto-vivo. Você não vive, não tem propósito. Mas se você sabe o caminho para carregar a presença de novo, para a tua família ser abençoada por causa de você, para o teu bairro ser alcançado por esse receptáculo, você sabe o caminho de volta. Eu não estou falando aqui para desviado somente. Eu estou falando aqui para gente que ora e o irmão diz, irmã, melhorei. Eu estou falando para gente aqui que chega no trabalho e diz, rapaz, tem algo diferente em você. Eu estou falando aqui para gente que ia nas reuniões da família e orava e aquela confusão acabava. Eu estou falando isso para você, portador da presença de Deus. Você sabe o caminho de volta. Jesus está te chamando hoje para você carregar a presença da maneira que Ele quer. E saiba de uma coisa, se você precisar refazer algumas coisas na sua vida, refaça. Mas não deixe de carregar a presença de Deus. Ela é tudo que você precisa. Ela é tudo que você necessita. E eu quero pedir que você se levante, eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração.
quero orar por você. Amém? Feche os seus olhos, se conecte em Deus. Eu quero agora que você se lembre, Senhor, o que é que eu preciso para carregar novamente a Tua presença? Deus, o que é que eu preciso para reacender a chama do propósito que Tu tens comigo, Senhor? Deus, o que é que eu preciso para fazer com que o chamado que o Senhor me deu, ele não morra nas minhas mãos? Deus, o que é que eu preciso fazer, Deus, para que o Teu caminho, mais uma vez, ele seja colocado diante de mim? Coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você. Senhor, aqui está o Teu povo. Aqui estão pessoas que carregam a Tua presença. Aqui, Senhor, estão servos e servas do Senhor, a qual o Senhor deu dons, a qual Tu deu responsabilidades, a qual o Senhor colocou na mão destas pessoas presença de Deus. Aqui tem corações dispostos a novamente dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, aqui tem corações, e não só corações, mas existem tabernáculos dispostos a receber a Tua presença e percorrer o caminho por onde ela passa. Por isso que agora, todo espírito que se opõe ao chamado das pessoas aqui neste lugar, venha a ser quebrado e anulado agora. Todo espírito que tem colocado frieza, tem colocado, Senhor, uma vida espiritual morna, seja quebrado agora. Mas que a Tua presença, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, que os dons que Tu colocou nas mãos da Tua igreja, eles venham mais uma vez florescer, trazer vidas para Ti. Senhor, nós não aceitamos uma vida sem presença, porque Moisés um dia falou, e isso é verdade, Deus: se a Tua presença não for comigo, risque-me deste livro. E Davi, o que ele falou ainda continua sendo verdade: mais vale um dia aqui do que 1000 fora da Tua presença. Por isso, presença de Deus, Tu está escutando todas as orações que estão sendo feitas agora. Tu está sondando e entrando dentro do coração dessas orações que estão sendo feitas agora. Tu estás vendo que o desejo é mais uma vez: Deus, eu quero Te servir. Tu estás vendo que o desejo é: Deus, eu quero levar vidas para Ti. Tu estás ouvindo que há corações aqui, Senhor, que querem novamente ser moldados por Ti. Por isso, Deus, eu venho Te pedir: leva essas orações e traz a resposta que vem da Tua boca. Deus Todo-Poderoso, Tu tens o controle de tudo. Quebra o nosso coração, mas não permita que a Tua presença saia de nós. Eu quero orar, Senhor, agora neste momento, e Te agradecer. Em o nome de Jesus, traz vida aquilo que o diabo quis matar nessa noite. Em o nome de Jesus, Pai, eu Te oro, Pai, e já Te agradeço, porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. E quem